Boa tarde, Caroline. Tudo bem? Me dá um ok se estiver conseguindo me ouvir bem. Joia. O seu objetivo é qual dos concursos? SPSEX, Colégio Naval, algum vestibular? Ah, legal. Joia. É a sua primeira aula, né? De matemática comigo. Joia. Então, como você já está online, eu vou dar início ao conteúdo de hoje. Eu vou deixar o link aí também no chat para eventuais dúvidas. Ah, sim, ainda não assistiu nenhuma aula de matemática, né? Certo. Então, as aulas têm sido gravadas desde o primeiro dia. Aí você tem a oportunidade de acessar essas aulas aí, ok? Sim, pode. Inclusive, isso daí já faz parte dos assuntos de hoje também. Eu vou começar a aula justamente falando sobre esses conjuntos aí dos números naturais, inteiros, racionais, reais, irracionais. A tela está sendo espelhada aí para você? Já está conseguindo ver? Ainda não apareceu? E agora, está aparecendo?
Agora aparece a tela? Está conseguindo me ouvir? Certo. E aparece você também, a apresentação do PowerPoint? Ok, tudo bem. Aí você vai respondendo pelo chat mesmo, conforme eu for perguntando. Então, meu nome é Luiz Gustavo e eu sou um dos responsáveis pela disciplina de matemática. Na aula de hoje, a gente vai estudar os seguintes assuntos. O conjunto dos números reais, onde eu vou poder estar fazendo essa revisão aí que você pediu, sobre números naturais, números inteiros, e assim vai. Intervalos na representação gráfica, ação de ordem, desigualdades e distâncias, propriedade do módulo e da distância, e, finalmente, resolução de desigualdades, onde a gente vai fazer algumas questões. Então, aproveitando a sua dúvida aí sobre os números naturais e os números inteiros, você pode observar aqui, ó, no conjunto vermelho, a gente tem os números que são os números que a gente vai contando de um em um. Então, zero, 0, 1, 2, 3, 4, até o infinito. Esses são os números naturais, que surgiram a partir da necessidade do homem contar. E abrangindo um pouco mais, vem o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z, o Z maiúsculo. Então, esse conjunto azul aí. Então, como o conjunto está dentro do conjunto dos números inteiros, se todos os números naturais, além de naturais, são também inteiros. Aí a diferença é que os números inteiros incluem os números negativos. Então, à esquerda do zero, a gente vai sempre diminuindo de um em um. Ou seja, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. O menos, que seria o infinito negativo. Você entender bem a diferença dos números naturais para os números inteiros? Agora, o conjunto dos números racionais, que é representado pelo Q maiúsculo, há tanto os inteiros quanto os naturais. Aí qual que vai ser? Nos números racionais, que é esse conjunto verde, que inclui também o vermelho e o azul, que são os naturais e os inteiros, são todos os números possíveis de serem escritos em forma de fração. Essa é a melhor dica que eu tenho para guardar esse conceito de números racionais. Que seja possível escrever em forma de fração é um número racional. Então, por exemplo, 1,5 é um número racional
eu posso escrever como 15 décimos, eu posso escrever como 3 meios. Então, é um exemplo de número racional, que pode ser negativo também. Eu posso ter uma fração negativa, também vai ser um número racional. E um número que não é possível de ser escrito em forma de fração, de número irracional. Só que dessa vez, pode perceber que os números irracionais não abrangem os naturais, os inteiros, os racionais, até porque seria contraditório, né? Uma vez que os irracionais eu não consigo escrever em fração. Os naturais eu consigo, os inteiros eu consigo, os racionais eu consigo, os irracionais não. Um exemplo clássico de número irracional é o π. A gente aproxima para 3,14, mas na verdade são infinitas casas decimais que não gera uma fração exata. Então, por isso, o π é considerado um número irracional. Outro exemplo clássico são as raízes quadradas dos números que não deem um resultado exato. Então, por exemplo, eu sei que a quadrada de 9 dá 3, deu um número exato. Então, a raiz quadrada de 9 seria um número racional. Porém, a raiz quadrada de 5 não possui um número exato como resultado. Logo, se não possui um número resultado, eu não vou ter uma fração que resultou de um valor exato. Né? Por exemplo, a raiz quadrada também acontece isso. Não tem como gerar, através da raiz quadrada de 3, um número decimal exato, que por sua vez vai dar para a gente como resultado uma fração. E temos os números reais, que abrange todos esses que eu mencionei, tanto os naturais como os inteiros, como os racionais e os irracionais. Então, em poucas palavras, se eu for resumir o número real, vai ser a união dos números inteiros, perdão, vai ser a união dos números irracionais com os números racionais. Então, se eu unir os racionais com os reais, eu vou ter o conjunto dos números reais. Então, essa seria a revisão sobre os numéricos que pertencem ao conjunto dos números reais. Todos esses que eu falei pertencem ao conjunto dos números reais. Ficou alguma dúvida em algum desses conjuntos? Quer falar sobre algum número específico que o conjunto ele pertence? Tranquilo, então? Ótimo, perfeito. Essa notação que eu vou mostrar agora de intervalos numéricos é importantíssima porque tanto em concursos militares quanto em vestibulares, a forma da gente representar um intervalo numérico é muito utilizada, principalmente nas alternativas das questões que são de múltipla escolha. Então, o que acontece muitas vezes, independente do assunto, nas alternativas elas vão aparecer em forma de intervalos. Isso acontece direto. Inclusive, na aula de hoje, tem alguns exercícios em que a resposta vai estar na forma de intervalos. Então, quando o concurso ou o vestibular cobrar do aluno, do candidato, se ele entende ou não de intervalos,
Ele vai cobrar nas alternativas, mas não de uma forma direta no enunciado, entende? O, a própria banca que organiza vai saber se ou não por causa das alternativas. Então, por exemplo, ó, aqui nessa reta, há um intervalo de números que vai do 10 até o 25. Aí a grande sacada aqui está tá onde a gente termina. Pode ver que essa bolinha aqui onde está o 10 e onde está o 25 são bolinhas cheias ou pintadas, tá? Então isso daí significa que tanto o 10 quanto o 25 faz de todo esse intervalo aqui que está todos os números de 10 a 25, não inteiros, mas como os racionais também. 10,5, 11,5, 22,1. Então, qualquer número que pertença a esse intervalo, né, qualquer número entre 10 e 25, inclusive o 10 e o 25, vão fazer parte aí desse intervalo. Isso daí se chama intervalo fechado. São os fechados. Por quê? Incluindo o primeiro e o último aqui que eu estou analisando na minha faixa. Então, essa representação gráfica é uma forma de representar esse intervalo de 10 até 25, incluindo o 10 e o 25. Outra forma, e que é a forma que uma das formas que mais aparece, né, quando aparecer no vestibular ou no concurso, é com essa aqui, ó. X pertence aos reais, essa barra tal que, e esse intervalo aqui que a gente representou através da reta, ele é escrito dessa forma. O x vai ficar entre o 10 e o 25. E a gente lê exatamente dessa forma. X pertence aos reais, tal que x seja, ó, se, o x tem que ser o quê? Ó? Maior ou igual a 10 e menor ou igual a 25. Só que você pode ler assim também. X está entre 10 e 25. Você pode falar das duas formas. Então, essa maneira aqui de escrever é muito utilizada, muito cobrada também. E nada mais é do que uma simbologia para essa reta aqui, ó, que vai de 10 até 25, que representa os intervalos de 10 a 25. E outra, pode falar, pode, consigo sim, vou comentar aqui. Melhorou? Ótimo. Forma de representar esses intervalos aqui, ó, de 10 até 25, seria através de colchetes. Como eu comecei no 10 e o 10 está incluso no intervalo, o colchete vai ser voltado para o, no caso, voltado. E o último, eu coloco o último número, que é o 25, eu também coloco um colchete voltado para ele. A gente vai ver alguns casos em que a gente não vai incluir nem o primeiro e nem o último, ou não vai incluir nenhum desses dois. Eu vou mostrar como que fica o colchete depois. Ok? Então, eu tenho três formas diferentes de representar um intervalo. Ação gráfica, através dessa reta, essa notação utilizando o X, mostrando qual faixa o X pertence, e a representação por colchetes.
Alguma dúvida? Posso passar? Ok. Agora temos também intervalos semiabertos, que é quando uma das extremidades do intervalo que a gente está analisando não vai incluir ou o último número ou o primeiro. Por exemplo, eu quero analisar os números entre 5 e 7, o 7 não está incluso. Não quero incluir o 7 no meu intervalo, eu não vou pintar essa bolinha aqui. A gente chama de intervalo semiaberto. Então, se eu não quero incluir o 7, eu não pinto a bolinha. E olha como é que vai ficar na notação em que eu escrevo x. Aqui seja maior ou igual. Então, ó, tanto que o linha pintada. Então, ó, eu coloco esse tracinho aqui, ó, embaixo do sinal. Agora, quando o 7 não está incluso, o valor não está incluso, eu não coloco esse tracinho aqui embaixo do sinal de menor ou de maior. Então, aqui, ó, x menor do que 7. Ou seja, eu preciso que esses valores sejam abaixo de 7. Então, por isso que não entra o sinal de baixo. Então, como que eu leio? Eu vou falar que x pertence aos reais, tal que x seja maior ou igual a 5, ó, maior ou igual a 5, e menor que 7. Agora, como que fica nos colchetes, na representação por colchetes? Vai ficar dessa forma. Pode reparar que como o 5 faz parte do meu intervalo, o colchete é voltado para o 5. Mas como o 7 não faz parte do intervalo, o colchete não está voltado para o 7. Ele está invertido. Então, essa notação aqui também é bem utilizada. Aqui eu não coloquei, mas se eu não quiser colocar esse contido, vou colocar assim também. Eu vou até escrever aqui, porque eles colocam do jeito que eu vou mostrar agora. Vou colocar o 5 com o colchete virado para ele, porque o 5 é no intervalo. O 7, e ao invés de colocar o colchete invertido, pode aparecer assim nas provas, um parênteses. Então, quando aparece parênteses, é porque o 7 não faz parte, ou um outro número não vai fazer parte. Sobre esses intervalos semiabertos, algum questionamento? Ou eu posso prosseguir? Tudo tranquilo? Boa tarde, Juan. E você, Juan, vai fazer qual concurso?
Depois que você colocar aí o concurso que você vai fazer, digitem também, só para eu ter uma noção de quais cidades vocês estão, de quais cidades vocês estão assistindo as aulas. Escola Naval, excelente. Então vocês estão num nível bem interessante. Escola Naval, ITA, dá para a gente elaborar questões assim bem legais. É mais para identificar o intervalo? Essas notações tem que a gente represente um certo intervalo que interessa ao problema que está pedindo. Então, por exemplo, eu posso utilizar esses intervalos em problemas de inequações, por exemplo, que a gente vai até resolver hoje. Eu posso utilizar essa notação de intervalos em problemas de módulo também. Então, tem várias aplicações. Eu posso utilizar em percepção dos união de conjuntos. Então, a gente tem vários tipos de aplicação desses, desses intervalos, né? Desses tipos de intervalo. Mas vocês vão ver que na prova, eles não vão te dar, por exemplo, uma reta, igual essa daqui que vocês estão vendo, e um intervalo pintado e perguntar assim, ó, na notação de colchetes, como ficaria representado, como ficaria representado o intervalo, né? Eles não vão cobrar desse jeito. Então, aqui a gente vai ter que saber, porque nas alternativas de resolver um problema, lá nas alternativas eles vão colocar desse jeito, ó. Vão colocar dessa forma, eventualmente dessa forma, raramente na forma gráfica, vai ser mais dessa forma aqui, na anotação em que aparece o X, ou na anotação de parênteses com colchetes. Era isso que eu queria saber, Caroline, em relação à sua dúvida da identificação do intervalo. Tá? Ok? Conseguiu compreender a sua dúvida, Caroline? Joia. Ó, seguindo, nós temos também os intervalos abertos, que é quando as duas extremidades não pertencem ao intervalo que eu estou analisando.
Então, se estiver analisando o intervalo de 4 a 9, não incluir nem o 4 e nem o 9, eu não pinto nenhuma das duas extremidades. Então vai ficar a bolinha aqui, ó, e bolinha aberta no 9 também. Na representação de x, eu vou dizer o quê? Ó, que x é maior do que 4, porque eu não estou incluindo 4, então não é assim aqui, ó, esse símbolo. E x é menor do que 9. Então, todos os valores de x menores do que 9 e maiores do que 4. Ou eu posso dizer também que x está entre 9, não os incluindo. Na notação de colchetes, eu posso escrever dessa forma. Agora, os intervalos são abertos, os dois abertos, pode reparar que os dois estão invertidos. Isso significa que eu não estou incluindo nem o 4 nem o 9. Poderia escrever assim também. Lembra dos parênteses? Quando eu não quero incluir um número, eu coloco os parênteses, né? No menor e no maior. Ficaria assim. Certo. Então, num momento em que ela estiver melhor, depois tenta assistir de novo. Tá? Qualquer dúvida tem um e-mail que eu já deixei aí também. Tá? Só para não ficar aí com conteúdo defasado, com conteúdo estendido, né? Aí, tanto que durante as explicações também se picotar alguma parte por causa da internet, só digitar aí que eu repito. Mas deu para compreender essa parte que eu falei sobre os intervalos abertos? Próximo assunto agora, relação de ordem no conjunto dos números reais. Agora, nós vamos supor dois números reais quais A e B. Então, A é um número real e B é um outro número real. Em relação a esses dois números, A e B, independente de quais números for, só podem acontecer duas relações entre eles. Ou eles vão ser iguais, ou seja, o número A vai ser igual ao B, ou o número A vai ser maior do que o número B, ou o número A vai ser menor do que o número B. Não tem como acontecer alguma coisa diferente de ou eles vão ser iguais, ou um vai ser menor do que o outro, ou maior. E a desigualdade representada por A menor do que B, conforme o próprio símbolo já fala, né? Esse símbolo que é o símbolo que indica que esse número é menor do que esse. Né? Então, que esse número real A é menor que o número real B. E geometricamente, quando o A é menor do que o B, a gente vai colocar na reta numérica, o A à esquerda do B. Na representação geométrica, então o A vai vir à esquerda.
Isso tem esse nome, relação de ordem. É para contar em que ordem vai ficar um número e que ordem vai ficar o outro. Porque se não houvesse essa relação de ordem, não teria como ocorrer uma boa comunicação e entendimento entre as pessoas, se cada um colocasse do jeito que quisesse. Vamos supor que uma quisesse colocar de direita para esquerda, ou outra de esquerda para direita, daria problema. Então, foi conversar que a esquerda vai ficar sempre o menor. E a desigualdade representada por essa simbologia vai indicar que o A, o número A, é maior do que o número B. Então, esse número A real vai ser maior do que o B. E na reta numérica, se o A for maior do que o B, então quem vai ficar vai ser o A. Há pouco eu mencionei sobre esse símbolo aqui. Então, esse símbolo indica que o número à esquerda vai ser menor ou igual ao número que estiver à direita. Já esse símbolo vai indicar que o número à esquerda é maior ou igual ao número que estiver à direita. Então, alguma dúvida em relação a esse assunto de relação de ordem no conjunto dos números reais? É só a gente saber como ler esses símbolos. Maior igual, maior, maior, uma igualdade. Então, relação de ordem é isso, é a gente saber ordenar corretamente um número em uma faixa ou intervalo numérico. Agora, como que isso tudo que eu falei vai ser cobrado nos vestibulares, nos concursos? Aqui eu coloquei um exemplo que foi de uma prova de técnico em informações aeronáuticas. O enunciado fala assim: a diferença entre os intervalos de 3 até infinito. Então, o que significa isso? Que é um intervalo que são maiores ou igual a 3. Então, essa simbologia aqui, ó, quando aparece, significa que tem que ser maior ou igual a 3. O colchete por 3, virado por 3, está indicando que o 3 faz parte do intervalo. Então, começa no 3 e vai até o infinito. Menos, então eu vou retirar o intervalo que é do 5 até o infinito. Aqui a mesma coisa, inclui o 5. O 5, porque o colchete está virado para o número. Então, qual seria a resposta correta? Ah, observação. Sempre infinito, a gente vai usar parênteses. Por quê? Se é infinito, subentende-se que não tem como eu fechar o intervalo. Ali onde está o infinito vai ser sempre aberto, porque vai ter sempre um número depois. Então, toda vez que for infinito, parênteses. Eu vou dar aí 3 minutinhos para vocês tentarem fazer. Aí marca aí, quando vocês acharem a resposta, digita aí no chat que eu vou corrigir com vocês daqui a 3 minutos, ok? Eu vou deixar na tela aí para vocês pensarem.
Boa tarde, Luiz Antônio. Então, você achou a letra A? Então, vamos corrigir. Ô, Luiz Antônio, você vai fazer concurso para qual área? Ah, legal. Mano, muito bom. Você é de qual cidade? São Gonçalo. Show. Vamos corrigir. Então, vamos lá. O primeiro intervalo, ó, aqui vai ficar torto, né? Porque eu estou fazendo, utilizando a régua, a caneta aqui, né? Ó, fechado aqui no 3 e vai até o infinito. O 5 está à direita, conforme a gente viu, o 5 vai estar à direita do 3. Então, o 5 vai estar aqui. Eu quero saber a diferença entre esse intervalo e esse. Se é diferença, eu vou fazer um menos o outro. Ou seja, eu vou retirar todo esse, todo esse intervalo que eu vou retirar, ó, todo. Isso aqui tudo vai sair, ó. Porque se é diferença, eu estou retirando. E eu estou retirando, inclusive, o 5 eu estou tirando. Ou seja, onde estava o 5, é um intervalo aberto. Então, o meu intervalo vai ficar assim, ó. Ele vai ficar fechado no 3 e aberto no 5. Fechado e aberto no 5, nós vimos que a gente pode representar dessa forma aqui, ó. Fechado no 3. Então, o colchete voltado para o 3. Aberto no 5, eu poderia escrever assim, já que é aberto, ou assim, ó. Eu posso trocar o colchete invertido pelos parênteses. A alternativa essa opção aqui, colchete virado por 3 e parênteses no 5,
Alternativa B. Juan, você entendeu por que que é a letra B? Joia. Entendeu também, Luiz Antônio? Chique. Vamos para a próxima, então. Essa questão de agora, eu tirei da prova da ESA e foi realizada no ano de 2018, para assumir 2019. Determina o conjunto de solução da inequação x ao quadrado mais 5x mais 6 menor do que zero, onde x é um número real, ou seja, x pertence a x. Eu não coloquei as alternativas aí, mas foi uma prova de múltipla escolha. Então a gente tinha que achar o conjunto solução dessa inequação aqui. Então foi disse lá no começo, né, de como que seriam, como que esses assuntos, né, seriam abordados nas provas. Raramente eles perguntariam assim, ó, eles vão te dar um intervalo na forma gráfica para perguntar como exemplo, né? Aí vai colocar várias opções parecidas com essa, não é? Intervalos são nomenclaturas que a gente tem que saber quando acontecer um problema desse tipo, ó, de uma equação, por exemplo, ou de um módulo que a gente vai ver hoje também. Então, mais 4, 5 minutos para vocês fazerem, eu vou deixar na tela. Daqui uns 4, 5 minutos eu vejo com vocês.
Então, Luiz Antônio, antes de começar a corrigir, só fazendo uma conferência contigo, numa inequação, a gente tem uma desigualdade, né? Desigualdade é quando a gente tem que, ao invés do sinal de igual, a gente tem menor, maior, menor igual ou maior igual. Então, quando acontece, a gente não pode utilizar chaves. A gente só utiliza chaves quando é equação, né? Só quando é o sinal de igual aqui. Do contrário, tem que utilizar uma daquelas simbologias que a gente aprendeu. Você pode colocar colchetes, aí só que aí tem que ver, né? Quando que é virado para o número, quando invertido, ou parênteses, né? Quando um determinado para o intervalo, né? E que uma unidade não faz parte, tem que usar aquelas nomenclaturas que a gente aprendeu. Ó, então vamos resolver juntos aqui. Então a equação, a inequação é x ao quadrado mais 5x mais 6 menor do que zero. Vamos lá. Quando que x vai ser igual a zero, né? Quando que vai ser igual? A gente tem que lembrar que isso aqui é uma equação de segundo grau, né? Para a gente zerar, então, a gente vai ter que fazer o quê? Fósforo, certo? Ou, quem quiser também ter a opção de resolver por soma e produto, ou por algum outro método que achar melhor, né? Então, vamos supor que vocês tenham escolhido pela fórmula de Bhaskara. Então, a gente sabe que o delta, revisando aí, né? É b ao quadrado 4 vezes a vezes c. O b vale 5, então vai ficar 5 ao quadrado, menos 4, vezes, vezes 6. Então, como eu estou resolvendo junto com vocês, não me lembro se o resultado final foi esse, de cabeça, tá? Então, a primeira potência, né? 5 ao quadrado, 25. 4 vezes 1 vezes 6, 24. 25 menos 24, delta deu 1. Próximo passo, x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a.
O B é 5, então vai ficar menos 5, mais ou menos. Raiz quadrada dá 1 mesmo, né? 1 é 1, 2 vezes 1, 2. Aí, vamos fazer primeiro com sinal de mais, depois fazendo com menos. Menos 5 mais 1 vai dar menos 4. Menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2. Depois, menos 5 menos 1 dá menos 6. Menos 6 dividido por 2 vai dar menos 3. Só que menos 2 e menos 3 são os valores que fazem zerar essa equação. A, a reta real, né? Os dois. Qual que é menor, né? O menos 3 ou menos 3 ou menos 2? Então, menos 3, correto? Quanto mais negativo, menor é o número. Depois o menos 2. O gráfico de x ao quadrado mais 5x mais 6 é uma parábola, né? E o coeficiente do x é 1. E o 1 é positivo, então seria uma parábola com a concavidade. Ou seja, seria assim, ó, o esboço dela. Agora, esse menos 3 aqui e esse menos 2, aí que está o detalhe. Aquelas bolinhas lá, pintadas ou abertas, né, ou vazias. Vamos ver como que elas ficariam. Se aqui o sinal é menor, toda vez que for menor ou, ou maior, ou seja, não vai aparecer aquele tracinho embaixo de maior ou igual, então só vale se for menor ou maior. Essa bolinha vai ser aberta. Por quê? Eu não posso zerar. Esse x ao quadrado mais 5x mais 6, eu não posso zerar, porque está falando que tem que ser menor. E o menos 2 faz justamente zerar. É o que não pode acontecer. Então, eu vou deixar aqui no gráfico com a bola preta. Não vou pintar. Aí, o próximo passo é saber quais intervalos vão ser negativos e quais vão ser positivos. Então, à esquerda do menos 1, à esquerda do menos 3, eu vou ter valores positivos. E à direita do menos 2 também. É disso. Porque é só a gente lembrar do plano cartesiano. Então, toda vez que a parábola for assim, ó, toda essa parte aqui vai ser positiva. A parte à esquerda da raiz. E à direita da segunda raiz, tudo isso aqui é maior. Quando a gente coloca esse sinal de mais, significa que o y é positivo. Não está falando que o x é positivo. Se refere ao y. Então, isso foi um macete que eu guardei desde a época do ensino fundamental, que eu não esqueço até hoje. Esse foi um macete que eu aprendi que eu nunca mais esqueci. O positivo é o y, não é o x. E toda essa parte aqui embaixo, eu vou até colocar de outra cor. Vou colocar dessa cor aqui.
toda essa parte negativa vai fazer com que o y seja negativo. Ó, em toda essa parte aqui roxa é onde o y é negativo, e de fato é. Ó. Se a gente rebater toda essa parte lá no eixo y, vê se não vai dar valores negativos. Então aqui, ó, onde está de roxo, negativo. Ou seja, é o intervalo compreendido entre -3 e -2. Então, o Juan quase acertou, só esqueceu dos sinais. Seria, então, a nossa resposta. X está em -3 e -2. Outra forma de escrever pode ser assim, com colchete invertido, e assim. Outra forma que a gente viu é entre parênteses. Quando o parênteses já está indicando para a gente que esses intervalos são parte. -3 e -2. Então ficou desse jeito. Então, pessoal, Luiz Antônio, Juan, ficou alguma dúvida aí na resolução? Deu para entender claramente o que foi. Agora vamos ver qual dessas três nomenclaturas aqui, que eu coloquei de roxo, que eles colocaram lá nas alternativas no concurso deles. Luiz Antônio, Juan, só um segundo, tá? Só para a gente ver qual dessas três formas aqui
e a banca preferiu colocar nas alternativas. Normalmente é uma dessas três. Dificilmente vai aparecer na forma gráfica, que é nesse estilo aqui, ó. Então, geralmente ou é assim, ou é assim. Ó, eles colocaram desse jeito, então, nas alternativas. X pertence aos reais, tal que x menos e menos 2. Ou a gente viu também que pode ler dessa forma. Maior do que menos 3 ou x menor, na verdade, x maior do que 3 e x menor do que menos 2 ao mesmo tempo. Viram então como que apareceu? Como que eles colocaram? Colocaram dessa forma. Ok? Alguma dúvida? Posso passar aí, pessoal? Ok? Show. Aí, mais um exercício. Conjuntos. O conjunto A tem seus números naturais, tal que essa barrinha significa, a gente lê como tal que. Então, x pertence aos números naturais, tal que x tem que ser ímpar. Conjunto B, x pertence aos números inteiros, tal que x está entre menos 2 e não incluindo menos 2, porque aqui não tem o tracinho, e tem que ser menor ou igual a 9. Então aqui eu incluo 9, porque tem o tracinho. E x pertence aos reais, esse é o conjunto dos números que pertencem aos reais, tal que esses números têm que ser maiores ou iguais a 5. Então está pedindo o produto dos elementos que formam o conjunto. A interseção com B está entre parênteses, tem que resolver primeiro a interseção com B. Menos C, ou seja, do resultado que eu achar de A interseção com B, eu tenho que tirar os que fazem B. Então, desses números desses elementos que formarem esse conjunto aqui, eu vou multiplicar esses elementos e qual o valor que eu vou obter? 1, 3, 15 ou 35? 3 e 27? 3, entre 3,5 e 3,31? Eu verifico com vocês qual a resposta deu. Eu vou deixar na tela para vocês tentarem fazer.
Juan, Luiz Antônio, conseguiram fazer essa última questão? O Luiz Antônio desconectou. Não? Bora fazer junto, então? Ok. Então, eu estava falando que o conjunto A é naturais ímpares. Então, naturais ímpares. 1, 3, 5, 7, e assim vai. O conjunto B é dos números que inteiros e estão entre -2 e 9, não incluindo o menos. Ou seja, se não inclui o -2 e tem que ser inteiro, então vai começar aqui, ó, no -1, no 0, depois do 0, depois do 1, até chegar no 9. 2, 3, 5, 6, 7, e o 9 faz parte. E o conjunto C é dos reais, só que maiores ou igual a 5. Ou seja, dos 5 em diante, né? Porque o 5 está incluso. Então, 5, colocar 6, 7, porque como pertence aos reais, tem os racionais também. Então, pode ser 5,1, 5,0001. Então, vou colocar só reticências aqui, ó. 5 em diante, tudo faz parte do C. Agora, como que eu calculo? Como que eu encontro o A interseção com B? A interseção desses dois aqui, ó. A interseção com B. É o que aparece nos dois, né? Qual que aparece tanto no A quanto no B? Ó, todos os ímpares positivos que tem no B fazem parte. Então, ó, 1, 3, o 5, o 7 e o 9. Só esses, o 1, o 3, o 5, o 6. Agora, dentre esses, está falando menos C. Descartar todos dos 5 diante. Ó, sai e sai. Aí sobrou quem? Sobrou só o 1 e o 3. Então, se sobrou só o 1 e o 3 e eu quero o produto, então 1 vezes 3, 3. A alternativa, tudo bem? Ele é o produto dos elementos que formam o conjunto de A interseção com B, o C. Então, produto, toda vez que você falar produto, é multiplicação. Então, se só sobrou 1 e 3, então 1 vezes 3, 3. Joia? Ótimo.
essa questão de agora, eu tirei da prova que foi realizada em 2020, da SPSEX. Então, assim, a função real definida por f de x igual ao quadrado menos 2k menos 3 x é crescente. Se e somente se igual das condições A, B, C, D ou E. Mesmo esquema aí, mais 3 minutinhos aí que você tentar fazer. Se não conseguir, não tem problema. Aí eu corrijo junto aí e a gente segue. Só mais um. Se demorar, a gente falar. É rapidinho, eu vou só encher a arte. Eu não vou nem encher, só vou lavar a banheira. O fato é que você pode ir. Conseguiu, Juan? Vou verificar então contigo, ok? Vamos lá. Reparou que a função não tem x elevado ao quadrado. Tem ali aquela expressão vezes x mais k, ou seja, é uma função do primeiro grau. Uma função do primeiro grau tem o coeficiente angular da reta
e ter o coeficiente linear. O coeficiente angular da reta é justamente esse valor que multiplica o x. E ela vai ser crescente quando esse coeficiente for maior do que zero. Ou seja, ele tem que ser positivo. Então, eu vou escrever dessa forma. Que o k elevado ao quadrado menos 2k menos 3 tem que ser maior do que zero. Aí eu vou garantir que essa função seja crescente. Aqui, continuar pela fórmula de Bhaskara, por soma e produto, ou outras maneiras que o candidato prefira. Então, vamos supor, se eu for resolver por soma e produto, eu preciso de dois números somados deem 2 e multiplicados deem menos 3. Então, dois números que a soma tem que dar 2 e o produto tem que dar menos 3. Então, que números podem ser? Ó, se o produto dá menos 3, significa que um tem que ser negativo. Então, vamos tentar vamos supor, se for menos 1 e 3, se eu multiplicar 2, vai dar menos 3. Se eu somar, menos 1 mais 3 dá 2. Ou seja, menos 1 e 3. Pela fórmula de Bhaskara, vai dar menos 1 e 3 também. Agora, como que eu vou saber qual desses intervalos aqui vai ser a resposta? K elevado ao quadrado menos 2k menos 3, se a gente for fazer um gráfico, vai ser uma parábola, né? Aquele intervalo, colocar aqui, ó, 1 e aqui o 3. Conforme a gente viu, o menor é esse aqui, então aqui, ó, menos 1 e o 3 aqui. Aí vai ser a bolinha fechada ou bolinha aberta, né? Tem que lembrar isso também. Então, o macete, ó, se aqui é maior, toda vez que aqui for maior ou menor, vai ser a bolinha aberta. Significa, então, que o menos 1 e o 3 vão fazer parte do intervalo. E não pode fazer mesmo, porque não pode zerar, né? Se tem que ser maior do que zero, não pode zerar. Ou seja, o intervalo que me interessa é esse de roxo, ó. Todos os números entre menos 1 e 3. Opa, peraí, deixa eu só voltar aqui. Eu primeiro tenho que saber onde que vai ser positivo, né? Vai ser em 1 e 3, vão ser em outros intervalos. O coeficiente do k ao quadrado daria para a gente uma parábola com a concavidade para cima, né? Então, a parábola ficaria assim. O esboço dela. Opa. O esboço dela ficaria desse jeito. Então, lembrando que quando a concavidade é para cima, a gente vai ter os seguintes intervalos, o seguinte estudo de sinais, né? Aqui à esquerda da menor raiz, positivo.
à direita da maior raiz, positivo também. E negativo entre as raízes. Então, aqui, ó, seria tudo negativo. Como o nosso problema pede maior do que zero, então o que interessa para a gente são os positivos, ou seja, onde x é menor do que menos 1, ou onde x é maior do que 3. Só que aqui no nosso caso não é x, é k, né? A gente está trabalhando com k. Então, k tem que ser menor do que menos 1, ou k tem que ser maior do que 3. K menor do que menos 1, ou k 3, está na alternativa E. Então, alternativa E. Aí, Juan, acertou, hein? Letra E. E o seu raciocínio com esse da minha explicação aqui? Show de bola. Ó, em desigualdades, a gente tem algumas propriedades, né? Se a gente somar ambos os lados da desigualdade por um, a gente não vai alterar a desigualdade. Então, a desigualdade, conforme eu expliquei agora há pouco, é quando você tem operações com maior, menor, maior igual ou menor igual. Ou seja, não tem igualdade. Por isso que fala desigualdade. Porque um lado é em relação ao outro. Se eu subtrair por um mesmo valor os dois membros da equação, eu também não vou alterar a desigualdade. Da mesma forma, se eu multiplicar ambos os lados, eu posso multiplicar ambos os lados por 2, ou por menos 1, por 10, aí vai depender do nosso problema. Eu também não vou alterar a desigualdade. Da mesma forma, multiplicar ambos os lados por negativo, eu também não vou alterar a desigualdade. E às vezes vai me facilitar para resolver o problema. Eu posso multiplicar, por exemplo, por menos 1 dos dois lados. Agora, só recordando aí algumas propriedades de módulo e de distância, né? Então, quando a gente fala do módulo de um número, a gente está falando justamente da distância de um determinado número a partir do zero. Então, ó, o módulo de menos 3, eu posso dizer que é 3 por quê? Porque a distância do zero até o menos 3 é 3. Assim como o módulo do 3 também é 3, porque a distância do zero até o 3 positivo também é 3. Então, geometricamente, a gente tem o seguinte, que o módulo real é a distância deste número até a origem de uma reta real. Foi isso que eu falei. A distância tendo zero como referência. E a distância dos pontos em questão é igual a 3, né? Nos dois casos que a gente viu. Não importando se o ponto está à direita ou à esquerda da origem. Quando eu falo origem, é o zero. Valor absoluto e módulo são sinônimos. O valor absoluto, um módulo de menos 3 é 3, assim como a gente viu que o módulo de 3, ou o valor absoluto, também é 3. Então, unindo essas duas propriedades, é possível estudar as desigualdades envolvendo números modulares, ou seja,
inequação modular. Então, a gente tem várias propriedades de módulo que auxiliar muito a resolver inequações modulares. Por exemplo, o módulo de x, para valores reais de x, temos as seguintes propriedades. Então, o módulo de um número x vai ser sempre maior ou igual a zero. O módulo de x é igual ao módulo de menos x. A raiz quadrada de x ao quadrado é igual ao módulo de x. Se em algum momento, né, num vestibular, num concurso, que é muito comum eles falar que a raiz quadrada de x ao quadrado é x, está errado. A raiz quadrada de x elevado ao quadrado é igual ao módulo de x, e não igual a x. O módulo de x ao quadrado é igual ao quadrado do módulo, que é igual a x ao quadrado. E agora, para dois números reais A e B, vale as seguintes propriedades. O módulo de um produto é igual ao produto dos módulos. O módulo do quociente, então A sobre B, o módulo de A sobre B é igual ao módulo de A sobre o módulo de B, quando D não seja zero, né? Porque não pode ter zero no denominador. O módulo de A menos B é igual ao módulo de B menos A. O módulo da soma vai ser menor ou igual à soma dos módulos. A gente não tem uma igualdade, a gente tem uma igualdade. O módulo da soma é igual à soma dos módulos. E no estudo modular, o módulo consiste no valor absoluto de número x, e é indicado como módulo de x, ou seja, é o x entre essas duas barrinhas. O número real não negativo que satisfaz o módulo de x igual a x. Ó, esse fenômeno é muito importante, ó, muito. Não, aqui. Ó, módulo de x é igual a x, se x é maior ou igual a zero, a gente vai usar isso muito em inequações modulares. E o módulo de x é igual a menos x se x for menor do que zero. O módulo de x é igual a menos x se x for menor do que zero. Então, tudo isso que eu expliquei vai ser utilizado para a gente resolver vários problemas de inequações, tá? Então, eu vou fazer aqui contigo um exercício sobre esse assunto de inequações e módulos. E o segundo exercício, você tira um print aí e na corrigir contigo e com os outros alunos que estiverem presentes, ok? Então vamos lá. Essa questão foi retirada do ano passado, da SpaceX. Ó, tá falando assim, abaixo das proposições. A raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x. Já está errado aqui, né? Já está errado. Aqui já está errado. Porque a raiz quadrada de x ao quadrado não é igual a x. A gente viu que agora que a raiz quadrada de x ao quadrado é igual ao módulo de x. E não a x. O x é errado. Segunda proposição. Ó, se a gente fosse resolver por eliminação, ó, a letra A a gente já eliminaria.
A letra B também, já eliminaria. Porque a 1 não é todas as proposições são verdadeiras. Ó, já eliminaria C também. 2 e 3 são as únicas verdadeiras. Aí a gente ficaria só entre a D e a E. Vamos ver a 2, proposição 2. O módulo de menos x é igual a x para todo x real? Foi isso que a gente viu agora há pouco? Ó, ó, o módulo de x é igual ao módulo de menos x. Ou o módulo de menos x é igual ao módulo de x. Está falando o seguinte, que o módulo de menos x é igual a x. Então está errado. E uma pegadinha, né? Porque está falando que x menos a que multiplica x menos b sobre x menos a menos b. Dando a entender que eu posso cortar esses dois aqui, ó. Só que eu não posso fazer isso. Porque se eu cortar o x menos a do numerador com o x menos a do denominador, eu posso perder soluções da equação. Então, para eu garantir todas as soluções da equação, eu preciso fazer o estudo dos sinais do numerador e do denominador. Para eu achar a solução de uma equação, então não é que a gente corte termos da equação, senão eu vou perder raízes pelo caminho. Então, a 3 também está errada. Ou seja, a resposta correta é a letra D. Nenhuma madeira. E o print que eu te falei para você tentar fazer em casa é dessa tela. Também da SpaceX, que caiu em 2019. A área da região compreendida entre o gráfico da função f de x igual ao módulo do módulo de x menos 4 menos 2. O eixo das abscissas e as retas x igual a 6 é igual a quanto? Então, essa daí fica como atividade para casa. Eu corrijo na semana que vem. Ou me manda um e-mail dizendo a resposta, né? Porque semana que vem a gente vai entrar em outros conteúdos. Então, é melhor você e quem estiver assistindo depois tentar resolver e me manda um e-mail com a resposta e eu falo, não. Se tiver alguma dúvida, me vem que eu esclareço. Então, diante disso, bons estudos. Então, Juan, ficou alguma dúvida? Tá? A gente pode encerrar ou tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Tá joia, perfeito. Até semana que vem, então, Juan.